Oi, tudo certo? Nesse resumo, vamos ver uma história sobre um reino medieval mágico é traído. Assim, uma enorme batalha ocorre. A princesa precisa viver uma vida disfarçada até que os inimigos internos sejam derrotados. O protagonista, filho de um honrado cavaleiro, segue em sua busca por justiça, mas nem sabe ao certo quais são seus inimigos. Curta o vídeo e seja inscrito. Um homem na presença do rei se transforma em lobisomem e, na frente da princesa, elimina o rei. Os guerreiros de Camélia enfrentam os guerreiros de Hortência na capital de Hortência. O lobisomem tenta capturar a princesa e as tropas de Camélia avançam. Um espadachim aparece para encarar o lobisomem. Os conflitos se intensificam. Morrison, uma criatura mágica, chama Fernando, um cavaleiro, para o castelo. O capitão Maurício e a cavaleira Adelaide se encontram com Fernando e falam sobre a rebelião que o Duque Roches de Camélia está fazendo. Enquanto isso, muitos monstros são invocados na capital. Adelaide manda eles seguirem ela para os Cerberus. Maurício e Fernando encontram a princesa, Marielle, chorando por seu pai, e o espadachim manda eles correrem. Maurício é acertado pelo lobisomem, e o lobisomem tenta acertar a princesa, mas Fernando protege ela. Ele é acertado no processo e a princesa se preocupa, e ele vai com tudo para cima do lobisomem. A cena muda e Maurício entrega a Alfred a espada de seu pai, o Fernando. E também descobrimos que o irmão de Marielle, Charles, assumiu o trono, mesmo não estando preparado para isso. E assim, os anos se passam. Alfred está olhando o retrato de seu pai e pensando em suas promessas. Pede para o seu tio, Maurício, treinar ele ainda mais. E seu tio aceita, e conta que acabara de sair de seu posto como cavaleiro real e vai ficar em Albert, as terras de Alfred. Uma empregada aparece e conta que alguém chamado Marius fugiu. Vemos Moribol com Marius e Alfred procurando. Ele acha Marius no túmulo da família de Alfred e ele conta sobre a honra de seu pai. Marius começa a chorar e Alfred tenta consolar Marius. Assim, Marius decide se tornar mais forte. Mais um tempo se passa e Marius é escudeiro do batalhão de Alfred. Eles encontram um campo de batalha e logo uma chuva de flechas cai sobre eles. Eles correm para salvar os sobreviventes e a dupla derrota diversos cavaleiros de Camélia, mas os sobreviventes são eliminados por Roy, um comandante de Camélia. Alfred decide enfrentar Roy e, enquanto discutiam, Marius vai para cima de Roy, que desvia e derruba Marius. Alfred começa a batalhar com Roy e quase perde para o arqueiro. Marius tenta segurar Roy, mas Roy se solta facilmente e, enquanto Alfred se põe entre as flechas e Marius, um machado de Maurício interrompe Roy, que recua. No dia seguinte, Marius acorda e Folly, a empregada, chora de felicidade. Alfred está pensando em seu pai e no desejo de proteger quem ama. Marius aparece e decide ficar ao lado de Alfred em sua jornada para conseguir mais força. Vemos agora as memórias da princesa Marielle, em que Maurício pede para ela cortar o cabelo e avisa que ela viverá sobre uma nova identidade. A cena muda para Alfred derrotando os monstros e usando isso como um treinamento para se tornar mais forte. Maurício pergunta sobre Marius e Alfred diz que Marius está em uma missão. Então vemos Folly, Moribol e Marius carregando algo. A Folly para no túmulo da família de Alfred e conta sua história, como ela foi acolhida calorosamente pela família de Alfred e como ele perdeu a sua irmã. Jovens plebeus contam sobre uma caverna que contém monstros e, em meio à discussão, chega Alfred dizendo que não é para irem até essa caverna. Marius reclama de ter carregado peso e a cena muda para Alfred querendo investigar a caverna para ter certeza da segurança de seu povo. Maurício e Marius concordam em ir, e Marius se assusta com os sons da floresta. E depois pergunta para Alfred sobre o que ele acha do lobisomem que aniquilou o pai dele. Alfred diz que seu pai seguiu sua honra como cavaleiro, e Maurício manda eles pararem de conversar e seguir. Na mansão, uma plebeia conta o do desaparecimento de seu filho, que foi até a caverna. Folly conta que Alfred já está lá derrotando monstros,
mas Morisol diz que lá é como um labirinto e a Folly decide ajudar. E com seus utensílios de cozinha, ela parte para a aventura. Vemos ela perdida na caverna com Morisol, até que vê ossos e se assusta, e depois encontra Connie. Ela acalma Connie e depois decide ir para casa, mas encontra monstros e todos correm. Folly perde seu laço de cabelo no processo, então ela joga uma coxa assada para distrair os monstros, mas ela cai e é cercada. Nisso ela chama por Alfred e ele chega para salvar ela. Ele diz que foi graças a Marius que encontrou o laço dela e põe o laço no cabelo de Folly. Uma intensa luz azul chama a atenção e Alfred encontra a fonte da caverna. Nisso, um lobisomem aparece, igual ao que eliminou o rei, pai de Marielle, e Fernando, pai de Alfred. Ele enfrenta o lobisomem, querendo vingança por seu pai. Maurício diz que não é o mesmo lobisomem, e Marius cai no lago. Em suas lembranças, Marielle lembra do fatídico dia, da ajuda de Baltazar, e que possivelmente o clérigo está manipulando os reinos. Baltazar ficou para proteger o príncipe e diz para a princesa se esconder até que o dia certo chegue. Ela lembra do momento em que conheceu Alfred e então acorda sendo carregada por ele. Descobrimos que o lobisomem era falso. É um monstro que assume a forma do medo da pessoa que está na caverna. Connie volta para casa e Alfred dá uma bronca em Folly e Morimol, pois se preocupa com a segurança deles. Vemos um ex-caçador de recompensas, Deflot, pegando seu cartaz de procurado e escapando de cavaleiros. Alfred vai até a capital real, pois foi convocado pela ordem eclesiástica, e Marielle não gosta nada disso. Alfred lembra que ele era um cavaleiro real antes de se tornar o Senhor das Terras de Albert, mas Marielle, ainda como Marius, não gosta nada disso. Alfred e Maurício se encontram com o capitão da ordem, George, para falar do estranho evento que transformava pessoas em pedra, e George deseja que eles investiguem os arredores do local afetado, pois existem agora relatos de zumbis. A cena muda e Marius conta que o clérigo abandonou a vila que foi petrificada, e dizem que isso foi obra de uma bruxa, mas essa bruxa nunca foi encontrada. Ao chegar à vila, Marius tira uma flor e diz que é para afastar fantasmas. Foi Folly quem deu, e Maurício conta que a flor é de um costume para acalmar espíritos. O grupo escuta algo e Deflot está lutando contra zumbis. Morimol diz que para Marius falar um encantamento, e assim os zumbis param por um instante, mas vão para cima do grupo e dos protagonistas, e Alfred derrota quase todos. Deflot conversa com eles, mas quando Marius fala que vieram em nome do clérigo, deixa Deflot bravo, e quase que uma batalha começa, Deflot diz para eles ficarem fora do caminho dele e vai embora. Durante a exploração do local, os protagonistas entendem que Deflot deve ser um ex-morador, e ao encontrá-lo, Deflot conta que está intrigado com o ocorrido na vila. Maurício diz que todos os monstros vieram de outro mundo, por alguma magia, então os zumbis não eram moradores, e Deflot cai de joelhos com a informação. Eles investigam a igreja da vila, descobrem que o clérigo mentiu para o padre e os aldeões, e que eles pereceram no local. Descobrimos que Deflot era filho do padre e fugiu da vila por não querer seguir os caminhos de seu pai. Os cavaleiros do clérigo aparecem, acusando eles e dizendo que vão queimar a vila. Isso revolta Deflot, e os cavaleiros dizem que os aldeões serviram para acalmar a bruxa. Deflot xinga os cavaleiros e um cavaleiro parte para cima dele. Alfred interrompe o avanço e o cavaleiro do clérigo ameaça o cavaleiro real, que é Alfred. Alfred tenta argumentar, mas sem sucesso, e nesse momento um zumbi gigante aparece e começam a batalhar. O monstro pode se regenerar. Marius usa o encantamento para enfraquecer o zumbi e com o trabalho em equipe, os protagonistas derrotam o monstro. Deflot, com o diário de seu pai, descobre os detalhes do que aconteceu na vila e parte. Alfred diz que vai para a capital descobrir as verdadeiras intenções de George, e Maurício chama Deflot para ser um cavaleiro. Alfred se apresenta e conta que é um lord, e Deflot aceita se tornar um cavaleiro. Vemos Charles, irmão de Marielle,
atual rei, deixando o clérigo dar as ordens, e os cavaleiros dele sendo incumbidos de lidar com os problemas dentro do reino. Alfred e seu grupo partem para a capital. No caminho para a capital, Marius diz que é muito suspeito o comportamento dos cavaleiros do clérigo, mas Marius quer ir pois deseja saber a verdade. Nisso, eles encontram caravanas destruídas. Deflot encontra uma jovem e um jovem, gêmeos que acabam pulando em Alfred. Ao chegar na vila mais próxima, Deflot galanteia uma mulher local, e Alfred pergunta sobre o senhor da vila, mas ele abandonou o local e as pessoas estão transformando a antiga mansão dele em uma igreja, na esperança de que os monstros sumam. Eles vão se acomodar em uma hospedagem, e os gêmeos ficam grudados em Alfred. Marius fica com ciúmes, e Alfred lembra de sua finada irmã. Na madrugada, ouvimos os gêmeos conversando, e uma se chama Saria, o outro se chama Elvis. Os dois falam que gostam do protagonista. Na capital, Alfred encontra amigos de seu pai e deixa os gêmeos sobre os cuidados de Marius. Os gêmeos devem ir para o orfanato, mas somem. Na reunião, George se surpreende com os ocorridos na vila. E por pedido de Alfred, ele conta que o grupo eclesiástico de Hortência possui segredos e que ele está investigando, mas parece que alguém poderoso não quer que ele descubra. Nisso, ele é interrompido com a notícia de ataque de monstros. Vemos o rei do reino inimigo e uma conversa de que ele encarregou alguém para atacar Hortência. Assim vemos os gêmeos eliminando os cavaleiros do clérigo e chegando nele. Eles perguntam sobre o artefato. O grupo do protagonista chega e a batalha é contra monstros sombras que continuam sendo invocados, até que o amigo do pai de Alfred usa um poderoso ataque e limpa a área. Ao entrar na catedral, Alfred confronta os gêmeos. Eles dizem que fizeram as atrocidades pois era divertido e porque foram mandados por Ruges. Os gêmeos dizem que pouparam Alfred pois gostaram dele. Alfred diz que vai parar com isso. Os gêmeos lançam magias em conjunto, invocam monstros, mas o clérigo desfaz a magia e o grupo de protagonistas rende os gêmeos. Nesse momento, um dragão surge e Didier, um poderoso cavaleiro do clérigo, fatia facilmente o dragão com uma sequência de movimentos rápidos, mas não é o suficiente para derrotar o dragão. E os gêmeos fogem montados no dragão. Maurício lembra que George disse que o clérigo ou Didier devem estar por detrás dos segredos. E vemos o dragão chegando no outro reino e se transformando em uma mulher chamada Teresa. A cidade de Oliver era um principado que servia ao reino de Hortência, que se desenvolveu sob o comando de Leon. Mas ele padeceu junto com o rei, e o principado foi anexado ao reino. Vemos o clérigo e Didier confabulando contra alguém, e uma mulher tendo visões. Na cidade de Oliver, o grupo do protagonista está realizando missões para George, que rivaliza com o grupo de Didier. Deflot está irritado e querendo namorar. Alfred conta que vão se encontrar com a comandante do local, e Deflot se interessa. Marius não gosta do jeito mulherengo de Deflot e assina multa para a reunião de Adelaide, a comandante, com Alfred. Adelaide quase reconhece Marielle disfarçada de Marius, mas Deflot começa a dar em cima de Adelaide. Maurício para ele e Adelaide lê a carta de George. Ela diz que deseja ajudar, mas enfrenta problemas de espionagem e só pode ajudar quando resolver isso. O grupo do protagonista sai e ele fica para conversar a sós com Adelaide. Ela fala sobre o apreço dela por seu pai e por sua cidade. Em uma memória, Leon ensina ela a aproveitar as oportunidades em uma batalha, mas no momento presente ela diz que perdeu sua chance de vitória durante os eventos que levou ao falecimento de seu pai. Os cavaleiros do clérigo estão levando à força jovens da cidade. Maurício conta que é uma falsa caça às bruxas. Adelaide aparece e os cavaleiros dizem que Adelaide quer encontrar a princesa para tomar o poder de Hortência, o poder que atualmente está com o clérigo. Didier chama Adelaide de traidora. Os cavaleiros do clérigo atacam os plebeus,
Deflod defende as mulheres. Marius se junta a Deflod, e no momento que Alfred sacaria sua espada, Didier fala da vila de Alfred, e isso faz ele hesitar. Adelaide se entrega com a promessa que Didier vai deixar sua população em paz. Adelaide diz que teria a mesma reação de Alfred na situação dele. O dragão vermelho aparece novamente. O reino de Camélia começa a atacar. Isso gera um acordo entre Adelaide e Didier para derrotar Camélia. Alfred oferece ajuda para Adelaide e a batalha começa. Milhares de guerreiros chegam pelo mar e o grupo do protagonista está no meio da batalha. Roy vai falar com Adelaide e uma lembrança do fatídico dia mostra Adelaide incapaz de derrotar Roy. Então começa uma batalha entre eles. Adelaide fala da traição do rei de Camélia e Roy defende seu chefe. O protagonista chega e depois Marius. Alfred diz que ficou mais forte desde o último confronto contra Roy. Adelaide diz que vai lidar sozinha com Roy, mas Alfred lembra que ela tem que comandar os guerreiros de sua cidade. Assim ela aceita a ajuda do protagonista, mas os cavaleiros de Camélia recuam. Adelaide pergunta o porquê para Roy, que diz que fez isso para proteger ela. Ela fica confusa. Adelaide segue com os cavaleiros do clérigo. Então Alfred diz que essa vitória é temporária e sem Adelaide, o reino vizinho vai tomar aquelas terras. Didier fala que a atuação dela prova a lealdade ao reino e por isso ela está liberada. A cena muda e Marius está ouvindo a conversa de Alfred com Adelaide. E o protagonista pergunta pelo o que ele está lutando exatamente. Vemos as forças de Camélia, e na reunião deles, eles decidiram atacar a cidade de Adelaide para evitar que ela fosse levada pelos capangas do clérigo. O grupo do protagonista viajou até um lugar em que, teoricamente, está a princesa desaparecida, e existem muitas pessoas seguindo ela. Marius fica pensativa. Ela acha que já deveria ter se revelado para Adelaide, e Maurício diz que ela tem que ter certeza de sua decisão. Então a falsa princesa aparece como uma líder de torcida e deixa a original pasma. A falsa princesa convoca todos para protegerem aquelas terras. Ela mostra um enorme boneco mecânico fazendo alusão a uma lenda do gigante que protege a princesa. Isso deixa a princesa original furiosa. Vemos a falsa princesa e seu cavaleiro. Ele está parabenizando ela e ela está cabisbaixa. Então chegam pessoas contando da caça à princesa e essas pessoas decidem fazer uma ofensiva contra o clérigo. A falsa princesa e seu cavaleiro sabem que a ideia deles não vai funcionar. Vemos os gêmeos se perguntando se a princesa e o gigante são reais, mas não se importam pois vão destruir tudo. A verdadeira princesa aparece com Marius para confrontar a falsa, e a falsa pede desculpas. A falsa princesa se chama Maria. Ela conta para Alfred que tudo começou como uma brincadeira dela com seu amigo de infância. Mas as pessoas que viram acabaram acreditando e ao ver a esperança em seus olhos, ela não conseguiu desmentir. Mas agora ela não consegue parar com isso. Marius se comove, tenta ajudar ela, mas Alfred diz que Maria tem que falar a verdade antes que o clérigo vá atrás dela. Nisso chegam pessoas e uma confusão começa. A verdadeira e a falsa princesa fogem juntas. Durante a batalha, Alfred vence no discurso. Escondidas em uma caverna, as princesas conversam e Maria conta sobre seu passado e sobre seu amigo de infância Jean. Após uma série de frases não terminadas de Marius, Maria decide contar a verdade. Jean chega com o grupo do protagonista. Eles decidem contar a verdade juntos, e os dois se curvam para aqueles que eles enganaram. Marius passa mal ao ver as pessoas bravas com Maria e Jean. Nisso, o mecanismo gigante começa a se mover, e os gêmeos aparecem, invocam monstros, e Jean protege Maria, e promete proteger o sorriso dela. Nisso, as pessoas se juntam a Jean e derrotam o mecanismo, que cai na direção de Marius. Então, a montanha é na verdade o gigante da lenda e protege a verdadeira princesa. Alfred resgata Marius e o gigante afunda junto com o mecanismo. No dia seguinte, Maria e Jean se despedem do grupo do protagonista e Alfred fica pensando na pedra que se mexeu.
Quer continuação? Então comente e compartilhe o vídeo. Clique em uma dessas sugestões que estão na tela. E não se esqueça de ser inscrito. Até o próximo vídeo.